Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Eu sou o Marcelo Pereira e esse podcast foi criado para conectar visionários como vocês, pessoas que estão buscando sempre a melhoria, o desenvolvimento e coisas inusitadas, com os maiores especialistas de vendas e negócios deste planeta. E nessa temporada a gente está transmitindo aqui do CRM Summit, que é a segunda edição do evento da Zorro, que junta essas mentes para discutir o futuro dos negócios, de vendas e de relacionamento com o cliente. Se tem uma coisa que é comum em vendas, é a dificuldade de lidar com as objeções. A prospecção é o maior desafio, digamos assim, e a rejeição está dentro desse contexto. É um desafio, mas tem algumas coisas que você pode fazer para reduzir essa rejeição, facilitar, aumentar a confiança do cliente. Tem muitos nomes, nós vamos resumir isso hoje aqui em branding. E para falar de branding e vendas, juntar essas duas áreas e trazer mais resultado para o seu negócio, recebo com muito prazer Lucas Pizzinato. Muito obrigado pela visita. Boa, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito bom falar um pouco sobre isso hoje. Sim, eu estou curiosíssimo porque eu tenho uma história pessoal com esse assunto. Depois a gente vai entrar nesse viés. Show. Mas, para começar, eu queria que você contextualizasse um pouco, primeiro se apresentasse a Purple e me contasse qual que é a visão de vocês de branding. Porque tem gente que acha que é conceito, tem gente que acha que é experiência, tem gente que acha que são muitas definições. Tudo não é nada, né? Exatamente. Quando é tudo, acaba não sendo nada. Conta para nós como é que vocês enxergam, como é que você vê e se apresenta, por favor. Boa, legal. Bom, primeiro eu sou Lucas Pizzinato, eu sou Head de Vendas do Purple Metrics, que é um software de ciência de dados para branding. Então a gente ajuda times de marketing a entender como é que esse resultado está composto, poder colocar branding na conta, que é uma coisa, assim como o Marcelo já trouxe, muito subjetiva, muito ampla, né? E acho que já entrando um pouco no que a gente acredita que é branding, eu acho que, para mim, a definição mais básica é que branding é como a gente constrói a percepção do que a gente faz na cabeça do consumidor, né? Então, a percepção ela existe, os produtos que a gente consome, a gente tem uma opinião sobre eles e a marca ela ajuda, ela corrobora a gente entender o que o consumidor pode achar. É ainda sofisticado, a gente vai mergulhar ainda bastante Boa. nisso aí. Quando eu estava contando que eu tenho uma história pessoal com isso, né? Eu trabalhei a vida inteira no ambiente comercial, entre compras e vendas, mas a minha formação lá na faculdade, não vamos entrar em detalhes de tempo com relação a isso, mas foi em design. Eu sou formado em design gráfico e no meu projeto de graduação ali no final, eu achava e ainda acho super interessante o branding, e aí eu traduzo de uma outra forma que a gente vai discutir aqui, mas foi a primeira, da minha faculdade, a primeira pesquisa que fez um projeto de estratégia de marca baseado em dados. E aquilo na época foi um negócio diferente. E aí eu fiquei super feliz quando eu vi o case de vocês, porque, cara, é muito isso, né? Extrair os dados para tomar a decisão e sair desse feeling ou desse ambiente totalmente criativo, indo para a área de focado mais em resultado, né? E eu quero saber de você. Onde é que vocês acharam isso e como é que vocês perceberam que essa conexão entre dados e, vamos chamar de criatividade ou de estratégia, né? Esses três pilares aí, são positivos para gerar resultado para o negócio. Eu quero saber o início. Boa, legal. Então vamos começar no começo, né? Antes do Purple Metrics existir, a Guta hoje que é CEO, foi uma das fundadoras do Purple, ela tinha uma agência de branding para empresas de tecnologia. E eu já trabalhava com ela lá, conheci ela lá, e a gente tinha um grande questionamento da galera que era o seguinte: vou investir aqui nesse projeto, vou construir minha marca, vou ficar com aquele PPT bonitão, só que resultado isso vai me trazer? E não tinha comprovação. Porém, a gente começou a perceber que passava um tempo, aí os CEOs das startups que a gente trabalhava mandavam uma mensagem e falavam assim: nossa, olha só, a gente diminuiu o nosso CAC aqui. A gente aumentou aqui a nossa conversão. Então a gente percebia que tinha resultado e a gente ainda não estava encontrando essa mistura ali, onde que a gente poderia colocar esse lado subjetivo, super estratégico, que foi se tornando branding, com os dados também. Então, o Purple Metrics nasceu muito desse lugar e a gente começou muito focado em pesquisa, percepção de marca, que já é um ótimo dado para a gente ter, para sentir se realmente aquilo que a gente está fazendo como marca está reverberando, né? Se o pessoal está retornando isso em percepção. Então, começou dali, hoje a gente foi mais para esse lado de ciência de dados, para tentar colocar branding nessa conta financeira, porque tem esse problema, né? Então, às vezes a gente faz aquela campanha linda, maravilhosa, que sai na TV, que ganha Cannes, que é aplaudida, Sim. que emociona,
Mas na hora de ver, pô, o quanto retornou, se eu devo fazer isso novamente, porque deu certo, que deu errado, é complicado, né? Então, hoje a nossa ideia é tentar colocar isso na conta junto com outras coisas no marketing que estão dentro do ambiente digital, que é muito mais fácil de mensurar, para a gente conseguir ter dados para poder, né, mensurar aquilo que realmente está dando certo ou dando errado e embasar, né? Então, sair do feeling, entender realmente da onde que a gente parte para poder levar para algum lugar a marca. Sair do feeling e ir mais para dados para tomada de decisão ser mais... Exatamente. Cara, legal isso, porque eu, né, e acho que todo mundo que tem rede social, Instagram, quando uma marca, eu vou chamar de rebranding, né, mas o que a gente vê é a mudança de uma identidade visual, o caso da Jaguar, que Exato. recente mudou, o Burger King mudou recente. Duas coisas acontecem muito, as pessoas comentam quanto custou para fazer aquilo e criticam pra caramba. Então, tem esses dois universos. O último caso foi da Jaguar, né, que, assim, que mudou completamente. E aí a discussão ela é muito no eu gosto, eu não gosto, e a gente não tem muito acesso aos dados, né? Você trouxe um ponto super importante por reduzir o CAC, acelerou o ciclo de vendas. O que um empreendedor, né, uma empresa consegue medir com o trabalho da Purple, assim, falando de estratégia, né? O que dá para saber? Boa, legal. Acho que só um comentário sobre isso, que eu vejo muito sommelier de rebranding, né? Nossa, porque tá muito no gosto Adorei pessoal, né? Então, eu gosto, eu não gosto. Balança o vinho, não gostei. Exatamente. Não, isso aqui não tá bom não para mim. Então, tem muito disso, assim. Então, eu acredito que hoje, o que o Purple consegue fazer? Quando a gente tenta mensurar resultado, e acho que principalmente com a grande digitalização das mídias ali, diria que 2010 para cá, depois da pandemia, todo mundo ficou muito digital, mensurando, é o last click, é o ROI, né? A gente começou a olhar resultado muito por modelos touch-based, né? Então, putz, eu sei que o Marcelo ele chegou por aqui, ele foi para lá e beleza, essa foi a jornada dele, ele me trouxe resultado. Só que aí beleza, vamos falar um pouco dessa parte de ações e do que a gente investe mais topo de funil que a marca. Cara, você está fazendo um out of home, né? Você está com anúncio na rua, você está com anúncio na TV. Como é que você vai saber que o Marcelo sentado no sofá dele viu aquilo, ele foi na loja no outro dia? Como é que eu vou saber disso, né? Então, eu diria que hoje esse marketing, essa parte do digital que está muito bem resolvida com atribuição, ela não consegue colocar branding na conta. Então, o Purple hoje ele usa modelagem estatística para a gente poder juntar o que é branding, o que é performance, o que é vendas, o que é online, o que é offline, para a gente poder analisar da mesma forma e o nosso modelo vai encontrar a relação de causalidade disso com o resultado. Então eu vou conseguir analisar num gráfico de atribuição, por exemplo, que parte das minhas vendas vieram dos meus anúncios de televisão, do meu out of home, das minhas campanhas de performance no Instagram, por exemplo, da minha estratégia de CRM. Então esse é o primeiro ponto. A gente chegou na conclusão que acho que quando a gente fala de medir branding, que é uma coisa que o Purple fala muito, não dá para medir branding sozinho. A gente precisa medir o marketing e colocar branding na conta. Então, hoje o Purple ele ajuda a você conseguir planejar o marketing como um todo, sabendo para onde que vai esse lado da marca. É interessante você falar isso, porque esse modelo de atribuição direta, né, e até assim, para alguns dos termos que a gente vai falar aqui, a gente vai ter que aterrissar eles um pouco, para que todo mundo tenha acesso a essa atribuição direta. Vou até pedir para você descrever melhor, né, o que é atribuição direta e por que ele hoje está assim, sendo muito sutil, ele está sendo questionado, né? Para não dizer que não é isso, mas está sendo questionado. Exatamente. Acho que, cara, a definição de atribuição é você entender da onde que essa pessoa veio, né? Então, eu acabei de ter uma venda aqui. Eu vou atribuir ela ao quê? Né? Ela ao Google Ads? Ela ao Instagram? Ao que eu vou poder atribuir? O que eu fiz que deu esse resultado da venda? Exatamente. Da onde que ela veio, né? E aí, por exemplo, um dos modelos de atribuição clássicos, que eu acho que todo mundo que investe no digital hoje, que literalmente deve ser todo mundo, sabe? É o last click, que é o último clique que essa pessoa deu antes de chegar, né? Esse tipo de modelo é um modelo descritivo, né? Ele fala, cara, o Marcelo veio do Google e ele comprou, então talvez eu deva investir mais no Google ali. Só que, já colocando um pouco de lenha na fogueira aqui, toda atribuição ela é uma grande hipótese, né? Então vamos imaginar que você tem uma loja no shopping. E aí você tem um dado que a maioria das pessoas chegam para a sua loja, que compram na sua loja, elas vêm de táxi. Você vai investir mais em táxi? Não, o táxi é a maneira que elas chegaram até lá. Agora, o que gerou, né, a disponibilidade mental da sua marca, tal, na cabeça dela para ela conseguir chegar? Então, a atribuição é esse jogo de, cara, para quem que a gente vai dar medalhinha por causa dessa venda? Só que é isso, quando a gente tem parte da jornada desse cliente com a nossa marca, que ela não tem esse touch point, fica difícil de mensurar dessa forma.
E a gente pode aprofundar muito nesse... E eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer e vou me conter para não aprofundar tanto. Mas o que você falou da disponibilidade mental é uma ideia muito interessante, porque se a pessoa não consegue associar, né, e aí as associações que você faz à marca, elas são... É muito mais do que o digital, né? Tem outros pontos de contato. Como é que vocês fazem? E aí essa é a minha pergunta, né? Como é que vocês fazem para colocar todos esses pontos de contato? Porque não é, você deu o exemplo do táxi, não é só o táxi, o motorista do táxi nesse caso, né? Muito simploriamente, ele também contribui para a percepção que a pessoa vai ter da marca. Como é que vocês fazem para botar tudo isso na conta? É muita coisa. Exatamente, Caio. Eu acho que entra um pouco a consistência de marca, que é um termo que a gente ouve muito quando a gente fala de branding, né? Então, acho que parte muito de um lugar que, cara, pô, a sua marca, ela tá aqui para quê? Então, eu vou dar o exemplo do Purple, que eu acho que é legal aterrissar num case prático. A gente está nesse mercado de branding, tentando trazer um pouco mais de racionalidade para tanta subjetividade, e a gente precisa falar sobre o tema, né? Então a gente entende que tem uma parte de educação muito forte. Antes de falar de modelagem estatística, tal, causalidade, né, lag temporal, um monte de termos que eu fui aprendendo aí porque eu sou de humanas, né? Ufa, ainda bem que você disse que foi aprendendo, porque metade eu não sei. Então, eu estou aprendendo ainda. A gente tem que falar sobre, cara, como você constrói marca, como é que você começa a mensurar, quais são os dados que você já tem dentro de casa para isso. Então a gente entende que é dali que a gente parte. E aí entra muito essa questão de estar nos lugares onde o nosso consumidor ele vai estar interagindo. Então, às vezes eu acho que a gente tem uma coisa de, putz, eu vou comunicar no Instagram porque eu gosto do Instagram, um formato que legal. Cara, será que essa pessoa está lá, né? Então hoje o Purple tem uma estratégia de, cara, descer, pô, seja o TikTok, que é uma rede muito importante pra gente, que a gente descobriu que o B2B tá lá, viu? Só uma dica. Porque às vezes a gente acha que é só dancinha, mas tem uma galera lá querendo comprar. Acho que tem muita gente ainda com essa visão. Exato. E a mesma coisa no Instagram, o LinkedIn, e até uma coisa que a gente fala muito, que vendas também é um canal da marca, né? Então, um dos elogios mais legais que eu acho que o Purple recebe é quando a galera vira e fala, pô, eu converso com o Lucas e parece que eu estou conversando com o Gui, que é do marketing, com a Guta, que é CEO, com o Iogo, que é COO. Se eu vejo um conteúdo no Instagram, é a mesma coisa, o LinkedIn, por mais que tenha esse um pouco mais de formalidade também. Então eu sinto que a gente consegue entender qual que é o tema macro que o Purple fala e descer isso para vários canais para, cara, aonde essa pessoa aparecer, seja abrindo um TikTok, seja entrando no LinkedIn, seja fazendo uma reunião de vendas, seja encontrando com a gente no evento, tenho certeza que a mensagem ela vai estar muito consolidada. Legal, porque também tem a gente falou sobre a descrição de brand lá no início, tem muita gente que defende a marca como uma promessa. Você vai lá e promete alguma coisa. Se aquilo vai se concretizar ou não é através das experiências e o time de vendas é um dos, né? Exatamente. Isso é um desafio, assim, várias pessoas que eu já entrevistei, o desafio de construir uma mensagem central, e aí vamos chamar isso de marketing, né? Aqui dá uma caixa muito grande, e conseguir unir para que o time de vendas ou o time de atendimento, sucesso do cliente, seja quem for que tem interação com o cliente, consiga disseminar, isso é um desafio. Como é que vocês fazem para conseguir que essa mensagem seja unificada em pessoas diferentes, canais diferentes, momentos diferentes? Como é que vocês conseguem isso? Pô, legal. Acho que eu vou dar o exemplo de outros lugares que eu trabalhei e por que isso dava errado e por que eu acho que agora dá certo. Normalmente, você tem lá um time de marketing e aí vamos supor que a galera vai fazer um trabalho ali de, cara, vamos fazer um rebranding aqui. Esse é o nosso posicionamento, é assim que a gente fala. Agora é isso aqui, essas são as imagens que vocês vão usar na comunicação e acabou. E aí você chega lá pro time de vendedores. Aí eu e você, nós somos vendedores. Cara, você tem teu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de falar, você tem seu jeito de se relacionar, eu também. E tá lá aquele descritivão da marca, beleza, que a gente tá sabendo, mas se eu vou encontrando o meu jeitinho ali, eu vou, né? Então fica aquele meio Frankenstein de mensagens, né? Então se a pessoa fala comigo, vai ouvir uma coisa, com você é outra. Então como é que a gente faz no Purple para isso estar muito bem resolvido? Tem um negócio que a gente fala muito que é o feedback loop, né? Que é uma volta que a gente dá entre CS, marketing, etc. E esse feedback loop ele funciona da seguinte forma. A gente tem primeiro uma hipótese de posicionamento, e aí qual que é o ponto super importante? O posicionamento de uma marca, uma hipótese de posicionamento, não é o cara do marketing que senta lá e começa a escrever sozinho, né? Vendas precisa trazer a visão dele, CS precisa trazer a visão dele, produto precisa trazer a visão dele e a gente chega em algo em comum. O que isso já é importante, né? Porque às vezes tem muito já conversei com alguns vendedores que o marketing me mandou essa apresentação para eu falar dessa forma, mas eu acho que tem nada a ver aqui, eu vou falar do meu jeito. Então, e fala. Exatamente. Só que quando a gente está junto nessa discussão, dificilmente vai sair algo que eu não concorde, né? Tá. Então, beleza, a gente definiu algo, aí a gente vai para o mercado.
né? E aí uma coisa que eu gosto muito de falar que é vendas, além de a missão principal que é trazer dinheiro para dentro de casa, é o para-raio da empresa, né? É a gente que está lá ouvindo o mercado, é a melhor maneira de você testar como a sua comunicação está reverberando é num pitch de vendas. Então a gente tem muito essa missão de, no momento que a gente leva um posicionamento, leva uma mensagem para o mercado, né? Numa reunião, por exemplo, de retornar isso para o marketing, né? Então, como é que a gente passa esse feedback? Então, semana a semana, a gente tem um quadro que eu compartilho com a galera sobre insights de como está reverberando as mensagens do nosso produto, as mensagens da nossa marca lá, para a gente poder ir sempre refinando. Então, eu fiquei curioso com esse quadro de insights e eu queria entender um pouco melhor como que isso funciona. Isso é o quê? São frases que os clientes estão falando? São coisas que você escuta, você e outras pessoas do time? O que tem aí dentro, né, que tem esse poder de dar essa rodada no loop? Boa, legal. Eu acho que é muito sobre a reação e as respostas dos clientes quando eles ouvem a gente falar alguma coisa ou mostrar alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente recentemente estava testando algumas telas novas do produto. Então a gente gravava todas as calls ali, cara, para o time de marketing quando ia assistir, os caras ficavam vidrados na cara da galera para ver se eles esboçavam alguma reação quando eles viam aquela tela, né? Então é muito desse qualitativo, né, da gente pegar a parte de reação, o que eles respondem, quais são as dúvidas que eles trazem. Então toda semana a gente compartilha isso. Putz, galera, ó, essa semana que a gente começou a mostrar essa tela nova, o pessoal pirou, entendeu super, a mensagem encaixou, legal. Ou putz, essa ideia de falar do produto dessa forma, todo mundo ficou meio na dúvida e tal. Então, isso sempre foi feito de forma muito qualitativa, né? De conversando com vendas e levando isso para o marketing. Hoje a gente já está um pouco mais ferramentalizado, né? Então, existem ferramentas que ajudam a gente a interpretar essas calls, porque elas estão lá gravando, e a gente ferramentas de inteligência artificial. Exatamente, que aí a gente já usa a inteligência para fazer o que antes eu fazia na mão, né? Que eu compilava e passava para a galera. Você trouxe um ponto, quando você começou a falar de branding, agora há pouco, você falou de posicionamento, né? E é comum, quando vai evoluindo um pouco o time comercial, que o pitch de venda seja comum, né? Não comum entre aspas aqui, né? É possível que o pitch de venda seja essa expressão do posicionamento, né? E aí eu queria que você trouxesse o que é, na visão da Purple, o posicionamento, né? Porque às vezes a gente está achando que branding é o logo, a marca tá lá, tá bonitinho, pô, legal, isso aqui é o PPT, mas tem muita coisa antes que eu queria que você trouxesse, principalmente na parte de posicionamento, né? Que conecta com vendas diretamente. Exatamente. Então, eu acho que para você ter um posicionamento que realmente vai ser transformado num pitch, a galera vai estar falando em cima disso, é muito importante que você siga esses passinhos, que é como a gente constrói o nosso meio que framework assim, de posicionamento. Eu acho que o primeiro grande ponto é você entender o que você faz e quais são os seus benefícios de produto, né? O que você tem de diferente dos outros, né? Então, parte muito desse lugar de você se conhecer, né? Conhecer seu produto, sua solução. Depois, olhar para o mercado. Então, quem concorre com isso? Né? O que realmente... Não adianta eu falar, putz, a parte de modelagem do Purple é muito legal. Só que aí você vai ver, tem 40 mil soluções de modelagem também. Então, talvez não é isso que é muito legal no meu produto. Sim. Então, você tem que olhar para o mercado também para fazer essa análise. Entender muito bem quem que é teu público, né? Quem que é esse CP, aonde que ele está, o que ele gosta. E aí, como é que você explica para esse cara o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, a gente fala com o marqueteiro. O marqueteiro, cara, é muito mais informal e tal, enfim. Recentemente eu estou trabalhando com o pessoal em mentorias que são soluções jurídicas. Cara, é totalmente outra linguagem e tal, enfim. Então você tem que saber muito adaptar esse jogo. E o posicionamento ele sai com uma definição do que a gente faz, o que a gente tem de diferente, o que a gente vende, como que a gente vende, como que a gente fala. Então a partir disso que você consegue descer, né, para esse pitch e também comunicação, né? Então é meio que um arquivo mãe ali para todo mundo se basear. Eu fiquei curioso para conhecer esse aí. Depois eu vou pedir um bastidores para dar uma olhada. Depois eu posso mandar, tem um printzinho que a gente até falou no webinar essa semana, vou mandar para vocês. Ah, beleza. A gente vai tentar colocar aqui embaixo para as pessoas terem acesso também. Mas tem um ponto que, assim, quando você está vendendo, em especial serviço, né? Quando a pessoa não tem a oportunidade de encostar no produto para tomar a decisão. Já é uma venda um pouco mais, vou dizer, complexa, porque... E aí talvez a marca tenha até um poder mais forte de tangibilizar, né? Para a pessoa poder ter, de alguma forma, pegar, como se fosse um produto físico, aquela solução. No caso de vocês e de muitas das pessoas que estão escutando a gente, tem um desafio adicional
que é o desafio de educação. Eu não acredito, e aí me corrija se eu estiver errado, que o cliente que você entende, ele está altamente consciente, ele já estava esperando para contratar a roupa. Nossa, era isso que eu precisava. Como que vocês fazem para cumprir da melhor maneira possível? Vocês já fazem um trabalho super legal de educação dessa audiência pré-processo comercial, né? Porque aí a minha próxima pergunta já é falando de vendas mais praticamente, mas como é que vocês fazem isso, né? Para vender para esse cliente que não está consciente, que não está esperando, que não, muitas vezes, nem sabe do que se trata e não entende nada de estatística, como a maioria dos brasileiros. Boa. Eu acho que o primeiro grande ponto é você alcançar essa galera, né? Então hoje a nossa marca, ela olha muito para alcance. Porque primeiro a gente tem que chegar na galera. Não adianta eu querer explicar o que eu faço, eu estou te explicando aqui para você, para a galera e tal. Eu preciso chegar em mais gente, eu preciso amplificar tudo isso. Então esse é o primeiro grande passo. Depois, eu acho que é muito como você consegue casar temas que interessam essa galera. Por exemplo, tem um vídeo da Guta nossa e eu comentando sobre o rebranding do Jaguar. Tava todo mundo falando sobre isso. Então, não tem como, né? Vamos falar sobre isso. Vamos trazer a nossa visão estratégica. Vamos trazer a nossa visão de, cara, como é que dados foram utilizados nisso. Então, sempre trazendo temas que estão por ali para dentro da nossa realidadezinha. E aí eu acho que é muito, cara, o funilzinho tradicional de marketing, assim, de como que a gente vai descendo, né? Então, cara, beleza, a pessoa já me conheceu. Eu preciso agora explicar o que eu faço, gerar essa familiaridade. Então, o desafio de você ir meio que quase que racionalizando essa história. Então a gente está falando de branding, tá, mas o que é branding? Beleza, deu check nisso? Tá, agora, putz, eu preciso mensurar. Como que mensuro? O que é mensuração? Então a gente entende muito esses passos, sabe? Então, conforme a gente vai falando, por exemplo, temos uma conversa eu e você aqui, né? Cara, você vai começar a entender o que é a modelagem, depois a modelagem do Purple e tal. A gente vai descendo, fazendo os checks ali. Então é muito isso que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que interagem com a nossa marca. Né? Da gente poder ir descendo nesses checks e falar, cara, primeiro essa pessoa precisa conhecer, depois ela precisa entender o que a gente tem um produto que faz isso, e por aí vai. E aí eu não sei se eu sou fã da marca, não vou ficar aqui rasgando seda para vocês não, mas eu acho que essa parte de educar vocês fazem muito bem e que é uma dor latente assim, dos investimentos em construção de marca que você não consegue saber se de fato, né, aquilo ali vai gerar resultado. E aí o resultado, em princípio, pode ser esse de assimilação, das pessoas chegarem mais conscientes e tudo mais. Mas como é que isso traduz para resultado, vamos chamar de prático ali, de vendas, né? Como é que vocês fazem para mostrar e para gerar também resultado de vendas a partir da assimilação, a partir do investimento de branding? Boa, legal. Cara, eu gosto de dar exemplo prático, porque Por favor. principalmente que eu sei que a gente está falando com muita gente de vendas, vendedores, vendedoras aqui. Líderes comerciais. Exatamente. Então, vou trazer o meu relato. Né? Eu acho que no começo do Purple, que era uma marca nova, quando um lead chegava, a gente tinha o desafio de, cara, eu acho que a única coisa que ele sabia era o nosso nome, né? E que era roxo. De resto, tinha que descer em tudo ali. E aí, qual que era o problema? Eu falo, cara, nesse momento, o vendedor ele tá vestindo 2 chapéus, né? Tanto o chapéu de vendas, que ele tá lá para entender a dor do cara, desenvolver necessidade, apresentar a solução, como ele tá vestindo um chapéu também, que é a missão da marca, na minha opinião, que é apresentar o produto, apresentar a marca, né? Então, tinha essa dificuldade. O que isso acontecia? O nosso ciclo era muito mais longo, né? Então, tinha isso. Quando a gente começou a escalar muito conteúdo e mais pessoas conheceram a gente, mais pessoas entendiam o que a gente fazia, eu, que estava ali na ponta fazendo reuniões de vendas, eu senti na pele a diferença. Porque talvez aqueles 10, 15 primeiros minutos da reunião que eu precisava me conectar, precisava entender, cara, qual que estágio que ele estava em relação à minha marca, para eu poder começar uma reunião prática de vendas e tal, eu ganhei esses 15 minutos, né? Porque a pessoa ela já chegava sabendo, ela já chegava entendendo, já chegava querendo, ela tinha dúvidas e eu tinha que escutar ela, né? Então, o impacto disso foi que a gente conseguiu diminuir em 2 meses o nosso ciclo de vendas, né? Então, De quanto para quanto? Só de curiosidade. de 5 para 3. Nossa. Entendeu? Então, cara, foi bem interessante assim, essa parte, porque a gente comeu tempo de reunião. Então, uma reunião que primeira reunião de Discovery, assim, a gente levava 1 hora, a gente conseguia depois fazer em 30 minutos, 45 no máximo, assim. E muitas vezes a gente conseguia resolver mais rápido, né? Então, às vezes, beleza, eu fiz uma primeira reunião com a galera, depois eu tenho que ir para a segunda e vou apresentar tudo de novo e tal. Agora, tiveram muitos casos que a gente chegava para a segunda reunião e a galera era fã do Purple já. Então, era meio que, sabe, bate pro gol aí. Então, eu acho que esse é um impacto claro, assim, que tem quando você
joga junto, assim, sabe? Essa missão de, cara, a marca faz o papel dela, a vendas faz o papel dele e juntos a gente consegue melhorar tudo. E é legal você trazer esse case porque a gente está num evento de CRM, uma das funções ali, né, que é muito utilizada em quem implementa e tem um CRM de forma eficiente, é conseguir medir quanto tempo o cliente, que é o ciclo de vendas, né? Quanto tempo demora entre o primeiro contato e, de fato, esse cliente fechar negócio. Isso é diretamente ligado com a capacidade da empresa de faturar, de gerar resultado. Porque se demora 5 anos, 4 anos, como existem casos, cara, é muito dinheiro para adquirir um cliente, né? E aí é um indicador que você já trouxe do CAC para reduzir. Além do ciclo de vendas, o que ter uma marca forte, vou encapsular, né, assim, desse jeito, ajuda no ciclo de vendas, ou não no ciclo de vendas, né, mas em indicadores que estão ligados ao ambiente de receita, vamos chamar assim. Boa, legal. Vou trazer só um comentário qualitativo antes de entrar nessa parte de dados, mas eu acho que ter uma marca forte para você trabalhar, o trabalho da pessoa que está vendendo ali, ele é muito solitário, né? Você sozinho tem que encontrar soluções na hora, botar sua cabeça para pensar, fazer aquele roteiro rodar e ajudar essa pessoa a tomar a decisão. Eu acho que quando você tem, eu me sinto, sabe, respaldado por trás, quando você tem uma marca forte ali que vai ajudar. Então acho que tem esse primeiro ponto assim que facilita muito o trabalho do vendedor. E aí tem um outro grande ponto assim. Eu comentei sobre ciclo de vendas, então isso também foi, cara, muito nítido no Purple. A taxa de conversão ela melhorou muito. Então a gente tinha ali, acho que no final de 23, uma taxa ali de, cara, levantada de mão para venda de 11%, 12%, e a gente dobrou isso ali em 2024, entendeu? Então, cara, foi muito importante a gente conseguir fazer mais com menos, né? E por que isso acontecia? Porque a galera já chegava mais comprada, entendeu? Então, tinha esse impacto muito forte. E tem um outro dado muito legal que, a gente está em 2024, já estou todo perdido. Ano passado, 2023, 27% das vendas do Purple vieram de leads que retornaram do processo comercial. Como assim? Explica melhor isso. Cara, foi um lost em algum momento. Ele chegou... Em algum momento ele falou, essa oportunidade não vai andar, tá aqui, obrigado, quietinho. Tal, não sei o quê. E, cara, depois esse cara levantava a mão de novo. Ele voltava, ele vinha falar com a gente. E acontecia isso. Na segunda, às vezes até na terceira vez que ele voltava, ele comprava, né? Então, cara, 1/4 das nossas vendas foram de pessoas que já tinham passado pelo nosso processo comercial. E por que eu acho esse dado muito relevante? A gente nem costuma olhar isso às vezes. Sim. Porque quando a gente coloca a marca no centro e a gente entende que o vendedor, ele é um asset da marca, ele é uma pessoa que está lá para um canal, né, para construir, assim como os outros canais estão fazendo, ele entende que, cara, a venda ela é muito uma consequência de várias coisas, né? E uma não venda, ela é uma oportunidade de uma pessoa virar um fã, por exemplo, da marca, né? Então, cara, a gente muniu essa pessoa de conteúdo e eu tenho certeza, por mais que ela não comprou agora, cara, ela está muito munida de informação, ela está muito com a coisa na cabeça dela para levar para dentro de casa. Ela gostou muito que a gente ajudou essa pessoa a tomar a melhor decisão, que na hora não era contratar a gente. Então, eu acho que esse viés que a gente traz no processo de ajudar, e a venda vai ser uma consequência disso, trouxe resultado para a gente em dados também, né? Que é essa questão dos leads que retornaram. Sim, e é muito legal você trazer esse ponto. A gente está num evento de CRM, né? Falei isso já outra vez. Vou acabar puxando a sardinha um pouco, porque tem uma pesquisa super famosa nesse ambiente que você falou do lead que perdeu a oportunidade, né? A oportunidade anda lá no funilzinho, para quem conhece CRM. Perdeu, não vai vender agora, tudo bem. Muitas dessas, e a pesquisa fez isso, pegou essas oportunidades e ligou para os clientes. Falei, e aí o vendedor ali, né, ou a pessoa que estava atuando, botou, não, realmente agora não vai funcionar e tal, beleza. Descartou. Primeira coisa que acontece, as empresas nunca mais falam com esse cliente, então ele não comprou, já era, esquece, mas o cara está lá, ele continua com a mesma dor, talvez não foi o momento, e nessa pesquisa eles ligaram para esses clientes para perguntar, depois de um tempo, o que aconteceu? Acho que foi 70% falou, no momento não era interessante, mas, cara, assim, tô precisando, vamos voltar a conversar. 70% diz que ou o vendedor não tinha feito o trabalho todo, então nunca. Resposta do tipo, o cara sumiu, poxa, eu tô aqui, realmente, te esqueci, viajei e tal. Outras coisas que acontecem na vida dele, né? Que a gente não estava necessariamente levando em consideração. Então, juntar essas duas coisas, você conseguir medir isso é fantástico.
Eu queria que você trouxesse outros exemplos de clientes da Purple, né, que tiveram resultados similares, ou números, indicadores, ou histórias, principalmente histórias que você pode contar de resultados, sabe? Porque esse case seu é sensacional. Mas e para fora? O que está acontecendo? Boa, legal, cara. Eu acho que esse novo produto do Purple, ele está trazendo muita coisa interessante, assim, de só o fato de você analisar de uma maneira diferente coisas que você já analisava, né, vão trazer insights muito diferentes. Então a gente tem um cliente hoje que investe muito em out of home, né? Então é uma empresa de software, eles investem em out of home, principalmente parte de aeroporto, porque está conectado com a marca deles. E era aquela coisa meio aquele dinheiro que está guardado, vai para lá, beleza, mas ninguém sabe como é que volta e está tudo certo, estamos achando que a marca está aparecendo no aeroporto, está ótimo, né? Beleza. E a gente percebeu que grande parte das vendas deles vinham do out of home, né? Então a modelagem conseguiu entender que tinha muita causalidade com o resultado e que não só tinha causalidade, como tinha um efeito rápido, né? Então o Purple consegue medir isso também, né? Se ela tem um impacto de curto, médio, longo prazo. Então eu acho que foi muito bacana clarificar essa estratégia junto com eles, porque é aquele tipo de coisa que, cara, na primeira meta não batida ali da empresa, é a coisa que vão cortar, Sim. né? Então eu acho que você poder realmente ver de verdade coisas que você não consegue enxergar dentro do resultado, investir, e a partir do momento que você sabe que isso traz resultado, você pode otimizar, você pode botar mais dinheiro nisso, você consegue melhorar tudo, eu acho que ajuda muito. Então teve um outro caso também de uma galera que estava quase desligando o LinkedIn, pra gente não funciona, tal, enfim, porque a galera não engaja, depois ninguém vem pro site e tal, porque não era necessariamente um lugar que a pessoa saía e ia levantar a mão, ia comprar, né? Mas a gente percebeu também que 20% do resultado deles vinham do alcance que eles geravam com o LinkedIn. Então era um conteúdo muito relevante, que talvez realmente não tinha muita interação, né? Só que ele tinha uma causalidade muito forte. Então isso ajudou e o cliente saiu né? Estava prestes a desligar o LinkedIn e hoje eles estão rodando uma newsletter pelo LinkedIn porque eles entenderam que é um canal muito importante para eles. Então eu gosto desses cases porque eles são práticos assim de, cara, enxergar coisas que estavam fora, quase sendo descartadas, mas hoje elas fazem sentido e podem trazer até mais resultado do que elas já estavam trazendo. Caramba, enquanto você estava contando, eu fico pensando no nível de clareza que isso traz para a estratégia de marketing, e isso diretamente ligado ali na geração de resultado, né? E também fiquei pensando, cara, como é que consegue, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho da modelagem, depois eu vou fazer uma outra pergunta que está super popular aí do líder influenciador, né, desses caras que aparecem. Mas me explica um pouco melhor como é que dá para capturar esse tipo de informação, depois a gente segue. Boa, legal. Ó, eu vou usar um exemplo que os cientistas de dados usaram para mim quando eles foram explicar pela primeira vez. É exemplo daqueles que Bem ensinam beabá. a criança. Exatamente, esses que eu gosto. beabá. Então a criançada Quinta que tá série, ouvindo, no máximo. tá pronta para entender modelagem estatística agora. Vamos imaginar que você abriu uma pizzaria de bairro, né? Ok. Beleza. E aí já tem aquele fluxo normal, teus vizinhos vão lá, tal, beleza, mas tá lá. Você não tá comunicando, não tá fazendo nada. Daí você resolve, na próxima semana, começar a entregar um monte de panfletinho nos comércios ali do bairro. E aí, dá uns 2, 3 dias, você percebe que começou a chegar muito mais gente na tua pizzaria. Aí você vai levantar a hipótese, falar, cara, será que o panfleto que eu entreguei trouxe esse fluxo para minha pizzaria? Será que tem causa e efeito com isso? Então a modelagem estatística ela vai descobrir causa e efeito. A nossa pizzaria de bairro é muito mais simples saber, cara, foi o panfleto, é óbvio que foi o panfleto. Eu não estava fazendo nada, agora começou a vir gente, foi o panfleto. Mas quando você tem dezenas de ações ligadas no marketing todos os dias, como é que você vai saber se foi o panfleto, ou se foi a promoção, ou se foi a conversa com o vizinho? Então, a modelagem ela consegue olhar para esse todo a partir de um histórico, né? Então, ela vai ver todas essas variações, né? Cara, quanto foi entregue disso, daquilo. E eu falo, a modelagem gosta de oscilação. Então, é nessas variações que o marketing gera a partir daquilo que ele investe, que tem como consequência desses investimentos, que ela consegue inferir essa causalidade. Né? Saber que, cara, legal, então o teu panfleto ele tem causalidade, causa e efeito com o seu resultado. Sim, aí num determinado momento teve um pico. Sim. E aí vocês só conseguem olhar no detalhe naquele pico que aconteceu e atribuir determinado resultado àquela causa. Né? Exatamente. Cara, sensacional, porque dá uma clareza gigantesca. Exatamente. Um outro assunto que está super quente agora são os líderes das empresas, os CEOs e os diretores, atuando cada vez mais como influenciadores. Né? As marcas
elas saem daquela posição mais, vamos chamar de fria, né? Num ambiente mais corporativo, e começam cada vez mais a colocar os próprios líderes. Numa época passaram por influenciadores contratados, sejam antes os formadores de opinião da televisão, Tony Ramos da vida, depois influenciadores, né, digitais, e aí cada vez mais estão caminhando para ter o próprio CEO como o principal porta-voz, né, ou um diretor, ou o dono do negócio. Como que você vê esse movimento e dá para fazer alguma associação, se isso de fato gera resultado para a maioria das empresas ou não? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa, legal. Cara, esse movimento eu acho muito importante porque acho que a nossa base humana é relacionamento com pessoas, né? Então a gente gera confiança a partir de pessoas. Então, por exemplo, eu duvido que, cara, você tomou uma decisão na sua empresa de contratar algum software, simplesmente, né, indo para uma reunião de vendas e tal, entrando num processo comercial e fechando. Duvido que você não foi ouvir a opinião de alguém. Sim. Então, a gente se baseia muito nisso. Então, quando a gente traz pessoas que estão dentro da empresa como influenciadores, é como se a gente jogasse esse jogo da conexão pessoal. E qual que é o grande ponto? Pô, vou dar um exemplo sobre founders e líderes assim. Então, eu conheço pessoas incríveis nesse mundo de startup e que numa conversa ali com o pessoal, você fala, cara, esse cara é do caramba. Tá pronto. Exatamente. Então, você fica pensando, pô, e se ele compartilhasse mais disso? E se saísse dessa sala esse papo? Né? Será que mais pessoas não iam achar incrível o que ele fala, como eu também achei? Então, essa pessoa está muito qualificada para fazer esse tipo de trabalho. E o case que eu vejo no Purple, e eu tenho visto também essa movimentação, é que realmente a gente conseguiu gerar essa confiança a partir das pessoas. Então, é a nossa estratégia até que a gente chama de thought leadership, né? Então, meio que trazer o conhecimento, a autoridade a partir das nossas lideranças. E as pessoas gostam das pessoas do Purple e, consequentemente, elas gostam do Purple. Então, a gente consegue transferir muito essa credibilidade e autoridade entre marca e as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante e eu diria que é muito simples de começar a fazer, né? Às vezes a galera fala, putz, agora eu vou ter que começar a fazer isso, vou ter que perguntar para o ChatGPT para me dar 30 roteiros aí para eu escrever todo dia no LinkedIn. Só que tem um ritual que a gente tem no Purple muito forte de documentar tudo. Então, às vezes a gente entra numa reunião assim e até a galera brinca, né? Que os times de marketing e vendas do Purple precisa sempre de uns 10 minutos para bater papo antes de começar. Os times de tech lá e dados já são mais, tá, é isso. E nesses 10 minutinhos que a gente começa, sai muita coisa interessante. Então, dali a gente está sempre gravando essas reuniões, a gente pega, já escreve e tal, e a gente vai montando meio que um cemitério de ideias ali que a gente pode acessar depois. E tudo que a gente, né, faz hoje de conteúdo sai muito dessas discussões dentro. Porque a gente se impulsiona pra caramba e tal, enfim, quando a gente conversa. Então, isso acontece em qualquer empresa, né? Líderes, founders, né? Pessoas ali interagindo, sai muita coisa interessante e relevante, né? Então, cara, por que a gente não começa a levar mais isso? Lógico, tem o desafio de trazer consistência também, porque não dá para você aparecer lá uma vez por mês para falar alguma coisa, por mais legal que seja, né? Tem que jogar o jogo também dos algoritmos, né? Mas eu acho que isso é muito importante para um processo de decisão do comprador, né? Ele ter uma pessoa a quem ele possa confiar. Eu concordo 100% com você, mas vou te apresentar um desafio para ver o que você acha. Porque, assim, em empresas mais tech-based, digamos assim, né, mais novas, mais com cara de startup, mais de tecnologia, talvez esse fundador já naturalmente entenda que ele tem uma posição de pilar representante dessa marca, né? Quando vocês pegam empresas, por exemplo, que não tem essa figura ou não tem essa cultura, como é que isso funciona? Isso realmente é fundamental ou existem outras estratégias de marca que acabam compensando isso, sabe? Boa. Claro, acho que sobre estratégia é muito de você saber jogar com o que você tem de forte, né? Mas eu diria que essa de você, do influenciador corporativo e tal, né, do thought leadership, que é o que a gente fala muito, eu sinto que é a coisa mais fácil e barata que você pode fazer para o branding hoje. Ela é fácil porque esse founder, às vezes, por mais que ele é uma pessoa que não gosta de aparecer muito, não é muito de escrever, não é muito de falar e tal, é muito sobre saber jogar o jogo. Então, até hoje, né, das nossas lideranças de marketing, o Gui, ele que cuida dessa estratégia. Então, não é simplesmente, Marcelo, Lucas, vai lá, fica escrevendo no LinkedIn aí. Não é uma coisa jogada aí que é uma, sabe, é pessoal de cada um de querer fazer isso. Não, é uma estratégia que tem por trás. Então, ele sabe cada liderança do Purple, qual que é o território dele, o que ele gosta de falar, o que ele não gosta de falar. E aonde que ele não gosta de aparecer. Legal. Então, por exemplo, eu gosto muito mais de podcast do que ficar escrevendo artigo.
Já o outro cara gosta muito mais de escrever artigo do que aparecer em podcast. E Então tá a gente tudo bem. entende como é que a gente testa cada coisa. Então eu diria que, cara, intencionalmente olhar para isso. Entendeu? Se tem uma pessoa no marketing, é uma estratégia, thought leadership. Então vai encontrar essas pessoas que estão lá dentro, pode ser o founder, pode ser uma outra liderança que tem, né, uma aptidão para isso, mas o conteúdo está ali, né? O simples fato da pessoa interagir com pessoas dentro da empresa já gera conteúdo. É só questão de você alcançar mais gente, você levar isso para outro lugar. Sim, e é interessante o ponto que você trouxe, porque a estratégia de marca, digamos assim, ela estende muito mais, vai até lá na ponta, né? Desde quando a gente começou falando de pitch de vendas, lá que o vendedor está falando, retroalimentando a estratégia de marketing, como agora também um líder fundador que já está fazendo isso, né? E ter um pouco mais de espaço, expandir isso um pouco mais. A Guta é conhecida por isso, Exatamente. né? E acho que meio que é um porta-voz, e tem outros casos famosos também. Exato. A gente está aproximando do final. E aí, o que eu queria te perguntar? Pensando no líder comercial, vamos começar pelo líder comercial que está ouvindo a gente. Quais são ações práticas que ele pode fazer para, em primeiro lugar, obter esses mesmos resultados que a Purple, que os clientes da Purple têm, de redução do ciclo de vida, redução de CAC e aumento de receita, baseado na comunicação de marca, sabe? Comunicando, além de vender, também instruindo o time a ser um porta-voz da marca, né? O que ele pode fazer para conseguir resultados parecidos nesse sentido? Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente que tem funcionalidades ideais para os líderes de venda que querem levar os resultados para outro nível. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM. E agora, vamos de volta para o podcast. Boa. Cara, eu diria que isso eu tenho falado muito para as pessoas de venda, para os líderes de venda. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem com os seus vendedores, com o seu time, você tem uma fonte tão rica de insight que você pode trazer para dentro, e isso pode girar num ciclo ali que vai gerar muito valor e te ajudar depois, que começa a pensar um pouco nisso, né? Então, usa seu time de vendas para ser responsável também por trazer esses insights para dentro de casa, entendeu? Então, se você tem hoje uma empresa que está o marketing num lugar lá pensando, vendas no outro lugar fazendo, isso não se casa, vai ser muito difícil de construir uma estratégia que possa ajudar o marketing a fazer coisa de qualidade e ajudar vendas a vender mais rápido, mais fácil, né? Então a primeira dica que eu dou é essa, que eu acho que além de vender, né, hoje o vendedor ele é muito responsável por trazer inteligência para dentro de casa. Então eu acredito que esse é o ponto de partida, assim. Então, uma vez que você traz esse site para dentro de casa, é participar dessa discussão junto, né? Então, é sentar com o marketing para rever um posicionamento, é entender se essa mensagem está fazendo sentido, e esse ciclo girando, eu tenho certeza que a mensagem vai ficar muito refinada e todo mundo vai ser beneficiado por isso. Então, acho que esse é um grande ponto. E a segunda pergunta sobre como fazer a galera virar esses influenciadores corporativos, né? Boa. Eu acho que assim, tem que ser algo que tem que partir muito da pessoa, mas também muito de dentro do marketing, de ser uma estratégia da empresa, né? Então não é, cara, Marcelo, você é CEO da minha empresa, vira blogueiro aí, por favor, Faz vai. aí. Você fala tão bem, pô, cara, tua voz bonita, tal, começa a falar e faz um TikTok todo dia. Não vai rolar assim, entendeu? Então, eu acho que o grande ponto é ter uma pessoa olhando para isso e não só as pessoas que vão executar isso, que são, né, os influenciadores corporativos. Então, esse é o ponto de partida e é isso, usar a informação que tem dentro de casa. Então, parte da mesma dica. Além do que eu comentei do vendedor que tem essa informação, é o para-raio da empresa, o marketing ele pode olhar também para todas essas discussões que acontecem no dia a dia e entender, cara, a grandeza do que as pessoas conversam e do que elas falam lá para levar isso para alcançar mais pessoas. Então acho que essa é a grande dica, aproveitar o que tem em casa. É uma boa sacada, porque muda um pouco o paradigma, né? Ok, ele tem uma função ali na execução comercial de trazer resultado, mas esse resultado ele pode também vir em forma de informação. Exatamente. Cara. Eu gosto de falar nos lugares que eu passo que a gente nunca perde uma negociação, nunca perde uma venda. Na pior das hipóteses, você traz informação e essa informação retroalimenta, que é o que você está dizendo. Eu queria te agradecer muito pela participação e, claro, quem quiser te conhecer mais, aprofundar, te convidar para outros podcasts, como é que faz, tanto você quanto a Purple?
Boa, legal, galera. Bom, acho que eu estou muito ativo hoje no LinkedIn, então Lucas Pizzinato, mais conhecido como Pizzi também. Então fique à Você vontade. devia ter me falado isso no início, que eu ia falar só Pizzi. Ah, Me mas deixou tá. no último minuto você falar isso, acabou a nossa amizade. Não, mas tá válido, né? Que Lucas tem um monte por aí, por isso que todo E Lucas que Pizzi eu só conheço tem virou um você. sobrenome. É legal, né? Bom, E então eu tô por lá e o Purple hoje, cara, qualquer lugar, rede social que você for entrar, a gente tá lá também. E se você quiser conhecer mais, no nosso site tem informações do produto, você pode se inscrever lá para acessar os conteúdos, falar com o time de vendas. Então acho que é um pouco disso. Estamos abertos para bater esse papo muitas vezes mais. show, cara. Foi um prazer, muito obrigado. Valeu. E se você quiser experimentar a ferramenta, reduzir seu ciclo de venda, conseguir ter mais resultado, reduzir os indicadores principais de venda, talvez até conhecer esses indicadores, pode experimentar o CRM em zorro.com/CRM e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigado.